Boa noite, senhoras e senhores. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 24ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2018. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de maio, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Correspondências recebidas. Para a ciência dos vereadores, foi protocolado no dia 25 de maio o pedido de informação no 10/2018, que requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa a relação de imóveis públicos não edificados existente na Rua 15 de Novembro. Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário. Autor, Prefeito Municipal. Abre crédito especial por excesso de arrecadação do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul. R$ 39.000. Projeto de lei ordinário. Autor, Prefeito Municipal. Suplementa e anula a dotação do orçamento do Fundo Municipal de Saúde do município de Rio do Sul. R$ 50.000. Indicação 301 de 2018. Autor, Zeli da Silva. Que o Prefeito Municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção e a desobstrução das bocas de lobo nas ruas do loteamento Pôr do Sol, no bairro Morro do Buda. Indicação 302 de 2018. Autor, Zeli da Silva. Que o Prefeito Municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a adequação da tubulação de esgoto na rua Ednei Souza, no bairro Santa Rita. Matérias na ordem do dia. Projeto de lei ordinário. Autor, Carizo Sávio Giacomini. Dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil e dá outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor, Maicon Coelho. Cria o projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras coloridas para a separação de lixo em escolas da rede pública municipal. Emenda. Autor, Carizo Sávio Giacomini. Emenda substitutiva global ao projeto de lei número 24, de 27 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil e dá outras providências. Emenda. Autor, Maicon Coelho. Emenda modificativa ao projeto de lei número 33, de 12 de março de 2018, que cria o projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras coloridas para a separação de lixo em escolas da rede pública municipal. Projeto de lei complementar. Autor, Zeli da Silva. Altera o caput e acrescenta o parágrafo único do artigo 133 da Lei Complementar número 110, de 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul. Redação final. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, senhor secretário. Ordem do dia. Projetos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Redação final do projeto de lei complementar número 45, de 7 de novembro de 2017. Altera o caput e acrescenta os incisos 1º e 2º do artigo 133 da Lei Complementar número 110, de 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul. Artigo 1º. Fica alterado o caput e acrescentados os incisos 1º e 2º do artigo 133 da Lei Complementar número 110, de 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 133. Após o prazo de 20 dias úteis a contar da data de inscrição do débito da dívida ativa, o mesmo poderá ser encaminhado para cobrança judicial, cessando a competência do órgão fazendário para agir ou decidir a seu respeito, cumprindo-lhe, entretanto, prestar informações solicitadas pelo órgão encarregado de sua cobrança ou pelas autoridades judiciárias. Inciso 1º. Caberá ao município notificar o contribuinte,
mediante correspondência com aviso de recebimento de sua inscrição no referido cadastro da dívida ativa. Inciso 2º. O custo para o envio da notificação será acrescido ao débito do contribuinte, como preço público, NR. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Rio do Sul, 25 de maio de 2018. James Rides da Silva. Passa a palavra ao presidente. Coloco o projeto de lei complementar 45 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto 45/2018 em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei complementar 45/2018. Secretário. Retificando 2017. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. A proposta de emenda substitutiva número 14, de 17 de abril de 2018, de autoria do vereador Carizo Sávio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil e da outras providências. A presente proposta tem por objetivo realizar uma correção ao projeto de lei número 24 de 2018, de autoria do mesmo vereador. O texto da emenda prevê a supressão do artigo 3º, a qual tratava da obrigatoriedade do estudo socioeconômico das vagas das creches, item este que foi apontado como inconstitucional pela Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores. Por fim, cabe ressaltar que, com a aprovação desta emenda, a Procuradoria Jurídica desta Casa indica que o projeto passa a ser revestido de legalidade e constitucionalidade. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relatora Zeli Silva. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, a favor. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, a favor. Zeli Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. A proposta de emenda substitutiva número 14 de 17 de abril de 2018 ao projeto de lei número 24 de 27 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Carizo Sávio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil e da outras providências. No projeto de lei número 24, no artigo 3º, previa um estudo socioeconômico de todos os requerentes à ocupação de vagas na creche. A emenda em questão corrige a ingerência administrativa apostado pelo parecer jurídico. Segundo o procurador legislativo Roberto Bastos, trata-se de uma emenda supressiva ao artigo 3º do projeto original. Assim, não fica mais obrigatório o estudo socioeconômico das vagas das creches. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Mário Sérgio Stramoski. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco a proposta de emenda 14/2018 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a proposta de emenda 14/2018 em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a proposta de emenda 14/2018. Senhor secretário. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. A proposta de emenda modificativa e supressiva número 17 de 2018, de 7 de maio de 2018, de autoria do vereador Maicon Coelho,
ao projeto de lei complementar número 33 de 2018, de 12 de março de 2018, que cria o projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lixeiras coloridas para separação de lixo em rede pública municipal. A presente emenda modificativa busca sensibilizar alunos, familiares, educadores e funcionários da rede municipal de ensino do município de Rio do Sul, visando mudança de atitude em relação ao destino dos resíduos sólidos, fomentando o engajamento consciente na sua separação, com o objetivo de preservar, conservar e proteger o meio ambiente. Com esta conscientização, já foram dados importantes passos no que se refere à preservação do meio ambiente. Porém, é necessário continuar evoluindo, a fim de possamos preparar a humanidade para novos desafios e para a proteção do meio ambiente em que vivemos. Saliente-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que esta matéria é legal e constitucional. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Carizo Sávio Giacomini. Parecer da comissão, Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, a favor. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. No mérito, vislumbra-se que a intenção do legislador é tornar obrigatório a instalação de lixeiras coloridas de duas cores nas escolas de rede pública, adequando o ambiente para a coleta seletiva, contribuindo para a correta educação ambiental, fazendo com que os alunos aprendam a separar os lixos e, desse modo, pratiquem o que aprendem em sala de aula, encorajando ainda o mesmo procedimento no ambiente residencial. Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo nobre Edio mantém a pertinência temática ao projeto original, somente diminuindo o número de lixeiras a serem colocadas. Desta feita, vislumbrando a já mencionada condição de legalidade e constitucionalidade da medida disposta no parecer jurídico, este edil opina pela aprovação desta emenda em seu mérito. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Norberto Zanis. Parecer da comissão, Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco a proposta de emenda 17/2018 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a proposta de emenda 17/2018 em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a proposta de emenda 17/2018. Senhor secretário. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de lei ordinário número 33 de 2018, de 5 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Maicon Coelho, que cria o projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lixeiras coloridas para a separação de lixos em escolas da rede pública municipal. Cabe ressaltar que o presente projeto contribui para a correta educação ambiental nas escolas, fazendo com que os alunos aprendam a separar os lixos e, desse modo, pratiquem o que aprendem na sala de aula, encorajando ainda o mesmo procedimento no ambiente residencial. Saliente-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que esta matéria é legal e constitucional. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Carizo Sávio Giacomini. Parecer da comissão, Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor.
Marcos Anis, a favor. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Trata-se de análise do projeto de lei ordinária número 33/2018, de autoria do senhor vereador Maicon Coelho, que visa tornar obrigatória a colocação de lixeiras coloridas nos prédios da rede municipal de ensino como mecanismo hábil a incentivar e disciplinar a separação do lixo. Parecer e voto relator. Trata-se de proposta que visa trazer mais um mecanismo de incremento ao processo de seleção de lixo. Apesar de ser tema recorrente nesta casa, todas as ideias que podem contribuir para que o ente público seja um vetor propositivo nas práticas de separação de coleta de lixo são bem-vindas e devem ser efetivamente implementadas. E, por óbvio, se tal medida ter impacto em ambiente de ensino, sua validade é inquestionável. Sendo assim, entendo que o projeto de lei deve ser aprovado, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos Sávio Zanella. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Anis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco o projeto de lei ordinário 33/2018 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei ordinário 33/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinário 33/2018. Momento da presidência. Coloco em deliberação do plenário o requerimento dos representantes do Movimento pela Melhoria da Mobilidade Urbana de Rio do Sul, Tiago Mateus de Azevedo e Marília Zabel, para expor o posicionamento sobre o aumento da tarifa do transporte público na cidade. Por favor, senhor secretário, pode ler o requerimento? Ao presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, James Rides da Silva. Nós, do Movimento pela Melhoria da Mobilidade Urbana de Rio do Sul, viemos, através do presente documento, solicitar a Vossa Excelência que, por ser medida justa, inclua na pauta da sessão ordinária, marcada para o dia 4 de junho, um orador representante desse movimento. Queremos expor na tribuna da Casa Legislativa o clamor popular contra o aumento da tarifa e pela melhoria do transporte público coletivo da cidade. Tiago Mateus de Azevedo e Marília Zabel. Passa a palavra ao presidente. Em discussão, o requerimento. Eu aqui quero aproveitar e vou permitir o uso da tribuna, né, até 15 minutos, que me concede como presidente, mas já aproveito para esclarecimento que o que é feito por decreto pelo prefeito municipal do Rio do Sul não cabe a nós aqui, nós não temos o poder de mudança ou de alteração ou de fazer ele voltar atrás, é um decreto. Né? O que acontece com o processo da Zona Azul, aumento de vagas, a população nos atrela a ter aprovado. E, no entanto, foi um decreto municipal. A mesma coisa com o aumento da tarifa pública. Foi um decreto municipal. Nós vamos deixar o movimento utilizar até em respeito à tribuna, e é importante também que eles entendam isso, que algumas coisas o legislativo não faz parte de decisão. Né? Ou se todo decreto que o prefeito fizer, nós em seguida teremos que fazer um projeto de lei para que suba para a gente discutir com a população, acaba deixando inviável o gestor, né, que está aí hoje, responsável pelo município. Mas é importante que você que está nos vendo, nos assistindo, entenda isto. Decreto é um uso exclusivo do Poder Executivo, não passa por esta Casa Legislativa. Mas nós queremos saber a angústia, o que a população está sentindo com essas mudanças lá fora. Né? O que acontece? Se baixar o combustível lá na bomba, que eu ainda quero acreditar que isso vai acontecer, automaticamente a tarifa do transporte público tem que ser coerente e baixar também.
Até então, a carga que chegou hoje, né, da transportadora para os veículos de emergência, veio com 20 centavos de redução do diesel e um acréscimo de 4 centavos já na gasolina. Porque a nota vem direto faturada lá pela refinaria, que entrega lá no Porto de Itajaí. Então, nós ainda não vimos o 46% no óleo diesel e nem vamos ver a gasolina baixar. E eu quero acreditar nas pessoas. No entanto, o aumento desta tarifa ela vai se regulamentar conforme o mercado agora do combustível. Então, vamos aguardar, né, o posicionamento desse movimento pela mobilidade urbana. Importante, a população está, né, reivindicando os seus anseios, mas não atrelando responsabilidades a quem não tem de direito. Né? Mais alguma discussão? Só o que passaram para mim é que eles querem também passar aqui um pouco a questão da mobilidade urbana, toda a questão do compromisso que a empresa tem, né, e o que a prefeitura tem, fazer todo um esclarecimento. Acho que é até interessante para a gente fazer esse debate e até para esclarecer. A comunidade está achando realmente que fomos nós que demos esse aumento, assim como foi o da área azul. Senhor presidente. Sim. É que de uns 4, 5 meses para cá, com a nova política da Petrobras, praticamente todos os dias estava aumentando o combustível diesel, os pneus, né, a manutenção da frota. E eu acho que foi nesse sentido que o prefeito também foi sensível, também tem um reajuste salarial do servidor lá, né, da empresa de ônibus. Se baixar o combustível, o salário de lá também não vai ser baixado. Né? Então, é muitas coisas para nós observarmos. O grande problema é que a tarifa dos ônibus em Rio do Sul é uma das mais caras de Santa Catarina. Então, quando aumenta 15, 20 centavos, já vai a 4,50. É muito cara em Rio do Sul. Então, esse é o grande problema. E não é que nem em outro centro. Você paga uma passagem, você vai até no Tabuão, e sair, embarcar no outro ônibus, você tem que pagar uma outra para Bela Aliança. Não é diferente de Florianópolis, Blumenau, que você consegue transitar dentro dos terminais. Esse é o grande problema de Rio do Sul. Obrigado. Mais alguém? Não havendo mais discussão, coloca o requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento. Tribuna. Solicita a segunda secretária, a vereadora Zelida Silva, que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Vereador presidente James. Declino, senhora vereadora. Maicon Coelho. Boa noite, presidente James. Boa noite, toda a mesa. Vereadora Zeli, vereadores, todos que estão presentes nesta casa, todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Como não é de sequência, eu subi sempre nessa tribuna, mas hoje me perguntaram qual que era a minha posição referente ao movimento dos caminhoneiros. Apoio totalmente, e sei que não é só o preço do combustível, ninguém mais aguenta tanto aumento, todas as classes. O que a gente está passando no nosso país, o que os políticos não conseguem mais disfarçar lá em cima, e a população não aguenta mais. Então, achar a forma agora de equilíbrio. Como aqui eu vi o comentário, abaixar agora e a conta estourar depois? Como achar esse equilíbrio? Então, já estão enrolando isso há 15 a 30 anos, talvez. A máquina pública está pesada. Não acho, pelo modo, que é errado ganhar dinheiro como político. Mas o resultado, que foi o modelo, vamos dizer assim, o modelo de política que se foi trabalhando nesses 15, 30 anos, não se sustenta mais. Não foi trabalhada uma política a nível de nação, e simplesmente negócio. Há uns tempos atrás, uma entrevista de um roqueiro, foi feita uma entrevista com um dos deputados, o deputado, acho que é Suplicy, ele é deputado, senador? Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Também, né? Vereador também, né? Foi senador. Foi senador. Uma pessoa que, pelo que ele transmitia, é muito justo, e ele passou
uma resposta muito clara. Do total dos políticos que estavam em Brasília, que se trabalhavam para o povo, ele confirmou que menos de 10%, o resto só negócio. Então, assim nós vamos se encaminhando. Eu vejo muita gente falando sobre a intervenção militar, tem que ser um pedido dos 3 poderes, ou se instaurar um holocausto. É mais ou menos que tem que seguir essa regra. Então, eu apoio o movimento dos caminhoneiros. Acho que agora a gente deve, como população, dar força, irmos para a rua como a outra vez, organizado, da mesma forma, para ver se a gente consegue no mesmo sentido, sabendo que o chicote vai voltar muito forte. O prejuízo causado por essa paralisação vai ter esse custo no país. E mais a conta do órgão público que já vem há muito tempo estourando. Eu sempre queria entender e vinha preocupado há muitos anos. Será que ninguém está vendo? Essa conta nunca fecha. Sempre prejuízo, prejuízo, prejuízo. Então, eu até achei que esse ano ia ser ano da enganação. Achei que ia ser o ano da enganação, ano eleitoral, deixa tudo calmo, mas eu estou vendo que a conta lá em cima é muito pior que imaginado. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos ter que se unir e trabalhar muito. E eu espero que nesse desenrolar, qual a forma de traçar um caminho que a gente possa estar mudando esse modelo de negócio. Esse modelo, vamos dizer, modelo de negócio, eu falo porque eu venho do privado, mas é um modelo de política a nível de nação, né, Zeli? Eu acho que agora nós estamos todos juntos, nem é errado ser rico e nem ser pobre, acho que estamos todos juntos nessa nação. E da forma que eu vejo, nós vamos ter que trabalhar bastante para pagar essa conta e consertar esse país. Eu vejo que eu teria muitos assuntos para trazer aqui em pauta hoje, porque eu vejo que o privado, ele não aguenta mais pagar tanto imposto, não tem mais jeito. Eu não queria entrar aqui num discurso popular, ficar reclamando, eu fico me cobrando intensamente todo dia, achar uma fórmula de resolver todos os problemas. Tem uma empresa, tem problemas lá também para resolver, não é tão fácil quando envolve tanta gente, tantas classes sociais como um país. Intervenção militar não é uma coisa tão simples, o país não é tão simples de governar, ele é muito complexo. Só que todo mundo nessa emoção está fazendo parte, faz parte, vamos levando, vamos se unir. Espero que se resolvam o quanto antes nós tomamos uma direção, porque logo pode se causar um problema muito grave no nosso país. Queria agradecer, deixar bem clara a minha opinião referente ao movimento dos caminhoneiros, apoio, estive lá, como Zanella, Marcos, Eli, acho que todos os vereadores compareceram lá, dando sua resposta como pessoa pública. E também apoio um novo modelo de política. Um político que valorize o ser humano, que valorize cada cidadão brasileiro. Que é dessa forma que talvez nós vamos caminhar para um futuro melhor. Muito obrigado a todos, uma boa noite e agradeço muito. Vereador Marcos Anis. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, vereadora, quem nos acompanha, seu Formiga, pessoal do Observatório Social. Até nem iria falar hoje na tribuna, mas como esses comentários que teve esse final de semana nas redes sociais, e aqui eu quero dizer algumas coisas sobre esses comentários. Disseram que não tinham políticos de Rio do Sul na manifestação. Tiveram, sim. Eu vi o vereador Mário Sérgio, eu vi o vereador Zanella, o Maico,
vereadora Zeli, todos representando essa casa, e dizer para esse povo que é muito fácil, eu já falei algumas vezes, volto a falar, é muito fácil ficar atrás do computador, de um celular, criticando e não ir botar a cara a tapa lá, que nem os caminhoneiros, que nem aqui essa casa fez. Porque não publica, porque não tem vereadores que publicam a manifestação. Gente, não precisa publicar, que nem o vereador Zanella falou, a gente não precisa ficar fazendo lobby. O mérito é dos caminhoneiros, isso a gente tem que reconhecer, a gente tem que apoiar eles. Agora não precisa ficar publicando. A gente estava lá sim. E outro assunto que eu ouvi falar sobre o prefeito. Prefeito de Rio do Sul parece que é o responsável dessa paralisação. Falaram, aonde está o prefeito da cidade, que não consegue nem trazer gasolina para a população? Gente, será que Rio do Sul seria a única cidade do Brasil que teria gasolina? Olha o entorno disso. O Brasil todo não tem. E ontem o presidente da República disse que o povo não merece pagar a conta da greve dos caminhoneiros. Ele teve a coragem de dizer isso. O povo não merece pagar o preço da corrupção, da malandragem desses vagabundos. Nós não temos saúde. Na maioria dos estados, nem ambulância tem, por falta de manutenção. Cirurgias estão sendo canceladas todos os dias, por falta de leito, materiais, condições de trabalho e até de médicos. A culpa é de quem? Será que é dos caminhoneiros que pararam 8 dias no Brasil? Não, né, gente? Esse presidente é um verdadeiro cara de pau. Só que hoje aconteceu, fiquei sem gasolina também. E foi bom. Confesso que foi bom. Não, vereador, não foi de bicicleta. Essa vez foi de ônibus. E aqui eu quero dizer que às vezes é bom acontecer isso para a gente sair da área de conforto, da zona de conforto que a gente se encontra. E sentir na pele que muitos trabalhadores passam todo dia nos ônibus. E isso eu passei hoje e vou começar a fazer com mais frequência. E conversando com alguns trabalhadores que estavam no ônibus, eles estão indignados com esse aumento, isso que foi comentado aqui, que tem um pessoal que vai passar sobre a mobilidade urbana, vereador James. E aqui eu quero pedir para essa casa que nos ajude, se realmente baixar na bomba o diesel, para que baixe a passagem de ônibus também. Porque dia 1º de junho é para ir a R$ 4,50, hoje é R$ 4,00, a partir do dia 1º é para passar a R$ 4,50. Então, eu quero que essa casa aqui olhe para esse povo realmente que precisa e vamos brigar para que baixe também. Serei, senhor presidente, uma boa noite. Vereador Marcos Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Como todos sabem, o que me trouxe aqui nessa condição de estar vereador foi as minhas andanças junto a diversas entidades da cidade, que juntas comungavam, lá em 2016, o mesmo sentimento de indignação. Pois bem, por fazer parte dessas entidades, eu quero, antes de fazer um pedido aos senhores, ler o texto que algumas entidades escreveram hoje, estão distribuindo via internet aí, acerca do que o Brasil vive hoje. Manifesto assinado hoje, 28 de maio de 2018. A retomada é urgente.
Os reflexos das paralisações já são desastrosos para empresas, trabalhadores e para a economia de todo o país. A conclusão é de lideranças do setor produtivo que se reuniram para avaliar os impactos e a necessidade urgente da retomada da atividade econômica e da normalidade, após o anúncio do acordo entre o governo e caminhoneiros neste domingo 28. Lamentavelmente, o governo federal foi incapaz de se antecipar à crise e ainda a remediou como sempre, às custas do bolso de cada brasileiro. Em nenhum momento se defendeu que a conta fosse paga com a extinção dos privilégios, cortes de gastos, diminuição do número de cargos comissionados ou do enfrentamento dos supersalários nos três poderes. Mesmo no caos, União, Estados e municípios nada falam sobre as reformas e continuam de olhos fechados para a necessidade de se combater a obesidade e a ineficiência do Estado. Neste momento, as instituições signatárias deste manifesto encorajam os brasileiros a se unirem para aplicar, de forma democrática, no tempo certo e por vontade própria, aquele que será um dos melhores remédios para a nação: não a reeleição. É preciso que cada cidadão compreenda as dimensões catastróficas e até irreversíveis da continuidade da paralisação. É hora de se destacar a legitimidade das reivindicações, as conquistas dos caminhoneiros, mas de refutar qualquer tentativa de uso político ou partidário das manifestações. Para evitar prejuízos ainda maiores, convocamos as empresas que tiverem condições a continuar com as portas abertas, ostentando as cores da bandeira nacional. É certo que a força e o engajamento de cada brasileiro serão fundamentais para garantir a retomada e para que o maior número de empregos possa ser preservado. Assinam esse manifesto a CIRS, a AMP, o CDL, a Simars, o CIMERS, o Sindicer, o Sindicomércio, o Sindiconte, Sinfiatec, Sindigraf, Sindimad e o Sinduscom. Senhores, isso é só um manifesto presente, fácil de fazer porque o caos e a necessidade saltam aos olhos, mas é recheado de um pouco de ineditismo, porque muitas das entidades paravam num limbo de não se manifestar, para não se posicionar. Mas a sociedade brasileira e os senhores que estiveram nas ruas esse final de semana perceberam isso. Eu fui porque desde 2015 estamos indo. Eu me posiciono ao lado dos caminhoneiros, embora não consiga concordar com a intervenção militar, porque até acho que o Exército não merece esse fardo. Acho que a sociedade civil é organizada e tem condições de melhorar isso, com medidas simples. Por isso, senhores, que eu não apresentei a moção hoje, até porque não poderia, pelo nosso regimento ela só vai para a pauta semana que vem. Mas, senhores, nós temos que começar a batalhar por isso. Nós somos políticos, estamos em cargo de gestão e podemos, sim, pleitear a não reeleição, uma PEC constitucional agora, para que em outubro não haja reeleição. Por mais que a gente queira mudança, que nos adianta tirar Michel Temer? Vamos admitir que o presidente do Senado, Eunício, vá para a presidência, ou que o presidente da Câmara, ou com o futuro presidente da STF. Nós precisamos de uma mudança radical e uma mudança de cultura. Não reeleger os atuais ocupantes do Congresso vai obrigar aqueles congressistas e aos partidos políticos e à classe política hoje dirigente fazer um novo rearranjo de nomes, de pessoas e de opiniões, e inclusive de conduta. Nós precisamos provocar isso. Se nós conseguíssemos canalizar as forças que estão atuando no país hoje com uma pauta própria, me parece que essa seria a pauta mais fácil de explicar e a mais fácil de pressionar os políticos. E nós, como políticos, temos que dar exemplo. É por isso, senhores, que eu acho que nós aqui, da pequena e pacata cidade de Rio do Sul, podemos dar maiores exemplos. Nós temos 2 projetos tramitando nessa casa, que estão parados ainda, que tratam de mudança de cultura da classe política. Nós podemos adotar o voluntariado na Câmara de Vereadores, podemos implementar a vice-prefeito sem salário, que são 2 projetos que estão em andamento há mais de ano nessa casa, e que repercutem na sociedade, porque a sociedade não quer mais o corte que só implementa no bolso dos contribuintes. Vamos falar em reduzir a gasolina e o diesel? Alguém vai pagar a conta? Ou vocês acham que a Petrobras passou todo esse tempo sendo espoliada pela classe política e não está hoje com essa política de mercado porque ela é pressionada pelo próprio mercado? Assinou-se um acordo ano passado, no começo desse ano, nos Estados Unidos, para pagar uma indenização milionária. E esse acordo, com certeza, não permitiria que a Petrobras tivesse influência política em sua administração. Com certeza, a
decisão do governo federal está vinculada a um acordo já celebrado que estava deixando a Petrobras à bancarrota. Senhores, nós temos que agir. Penso que essas propostas que o Movimento Vereador Voluntário trouxe, que estão na nossa mão, podem servir de exemplo para a sociedade e podemos implementar isso a partir da próxima legislatura. Eu acho justo que nós não sejamos pegados de surpresa. Nós, como me refiro a vocês, porque eu já exerço voluntariado. Mas por que não para o próximo mandato? E mostrar isso para o Brasil inteiro. Nós podemos repercutir uma causa que só depende da classe política. Acabar com o salário do vice-prefeito, que o Paulo Cunha já sabe que essa bandeira existia antes da campanha, mas permitir o voluntariado nessa casa. Que a gente faça de forma regulamentada e dando as características que a gente possa dar, mas implementar uma mudança. Só depende de nós. Não adianta a gente ficar esperando que o Congresso Nacional faça o que eles podem, devem fazer. Se aqui a gente pode fazer, mas não faz, porque não é conveniente. A conveniência é ditada para quem está por perto do ato a ser conveniente. Então, nós estamos perto disso, nós podemos fazer isso. Senhores, volto a dizer, eu vou apresentar a moção nessa semana pedindo não reeleição, mas nós podemos dar um exemplo grandioso para a sociedade brasileira e repercutir de forma também grandiosa, se a gente conseguir implementar uma mudança que só depende da classe política. Esperar que a gente consiga pressioná-los para aprovar uma PEC de não reeleição é pedir que os caminhoneiros fiquem mais 30 dias na rua, que só assim, com muita pressão, é que eles vão fazer um ato desse, penso eu. Mas que pode, um ato nosso, significar o estopim de uma causa como essa. Cidades brasileiras com até 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes, criar uma norma que permita economia de gasto público estimulado pela classe política e com ela dando o exemplo. Não adianta a gente vir aqui falar que é o judiciário, que é esse órgão, aquele outro que tem super salário. Nós temos que exigir onde a gente pode. E a gente tem uma ferramenta muito prática e fácil na mão. Senhores, reflitam sobre isso, porque a sociedade está cobrando a gente. Daqui a pouco eles virão aqui dentro dessa casa fazer o que estão fazendo nas ruas. Obrigado, boa noite. Vereador Mário Sérgio. Vereador Mário Sérgio. Boa noite a quem nos acompanha, boa noite a quem nos acompanha nas mídias sociais, boa noite aos vereadores da mesa, à vereadora, aos vereadores. Eu gostaria de iniciar minha fala reforçando a fala do vereador Marcos Zanis. Já falei na semana passada e vou retomar. A questão do aumento do passe. Nós não podemos deixar também passar em branco essa questão. Por isso que essa discussão a semana que vem, com alguém da sociedade sobre essa questão do aumento é interessante. E assim, você tem que perceber, isso que o Marcos percebeu em andar de ônibus, que aumentar 4 para 4,50, claro, tem um argumento da questão do custo dos ônibus, tem todo o custo da empresa, mas nós temos também que olhar o custo do trabalhador. Eu já citei a semana passada, eu sou casado com uma costureira, eles ganham em torno de R$1.300, R$1.200, R$1.400, ganhar muito mais que isso aí, como diz a Zeli, é demitido e trocado por outro. Vai pagar R$250 de passe. Se tiver que pegar um, mas tem trabalhadores, ou tem estudantes, por exemplo, na escola agrotécnica, que tem que pegar 2. Se torna caro, R$9 se for meia passagem por dia. Então, para a família pesa. Então, nós temos que ver que o aumento de R$4,50 para o trabalhador é muito dinheiro, porque a situação já não está fácil. Qualquer aumento que venha, vem penalizar mais ainda a sociedade. Eu acho assim, primeiro que nós deixar claro para a sociedade que é um decreto, né, como o próprio vereador James já colocou, é um decreto, o prefeito decretou esse aumento, não é uma discussão, um debate ou algo que a Câmara pôs. Então, deixar bem clara essa questão, porque a comunidade está cobrando da gente uma resposta, e eu proponho aos vereadores aqui da base, proponho ao prefeito que retire o decreto e espere a finalização da greve. Eu acho que seria uma atitude, no mínimo, sensata. Porque
para a sociedade pegou mal isso, né? No momento de greve, manifestação nacional, paralisação dos caminhoneiros, e dá um aumento do passe. Pegou mal, parece assim que a sociedade está inquieta, vamos aproveitar o momento. Eu acho que teria que esperar, que não sabemos, porque um dos detalhes, um dos argumentos do decreto é o custo do diesel. Bom, se der um acordo de um bom desconto no diesel, aí como é que vai fazer? Vai baixar o passe? Então, que esperasse o decreto, aguardasse o decreto, aguentasse a finalização da manifestação para depois do acordo do governo federal nessa questão do preço do diesel, aí sim, ter com mais tranquilidade, propor um outro decreto. Então, eu pedi aos vereadores que proponham ao prefeito essa retirada, já que o aumento vem dia 1º. Então, nós temos aí alguns dias que dá para ele, até uma forma até de cooperar, né, com o momento que nós estamos passando. A questão da greve, vou colocar algumas coisas aqui que a gente fica acompanhando, como alguns vereadores já colocaram aqui, e até tanta gente falando nas mídias sociais que a gente parece até vai estar repetindo o que você ouve, mas tem algumas coisas que nós temos que levantar. A tentativa da emissora Globo e do governo em criminalizar o movimento é uma baita de uma sacanagem ali. Nós sabemos isso porque nós, professores, já passamos por isso aí, o governo e as emissoras tentando criminalizar nosso movimento, o movimento dos professores, já aconteceu com outros sindicatos, e agora, numa forma bem traiçoeira, as mídias, as televisões aí, principalmente eu vou citar a Globo, que é a que mais está sentando fogo nisso, junto com órgãos do governo, tentando criminalizar, julgar, ir para a justiça os líderes dos movimentos e criminalizar o movimento, botar o movimento como culpado de qualquer coisa. E agora vão estar decretando aí a greve dos petroleiros, já estão sendo criminalizados também, já estão sendo chamados para a justiça. Lá um órgão do governo, e a Polícia Federal está criminalizando líder por líder. E de forma bem sacana, a emissora coloca nome por nome, tentando denegrir a imagem dessas pessoas. Então, só para deixar claro, o movimento é um movimento correto, porque o custo do combustível afeta toda a cadeia produtiva do país, afeta todo mundo. Então, o movimento além de pacífico, ele é correto. Quanto a essa questão da solução, ele querer tirar a questão dos impostos, olha só a forma como o cara negociou. Ele vai baixar o diesel, segundo os sindicatos lá que estão junto, lá as entidades que estão negociando, vai dar 29 centavos na bomba. Bom, mas ele quer tirar de imposto. Vai retirar de imposto, mas seria legal se ele tirasse de imposto, mas o problema é que ele vai onerar a folha de pagamento de alguns setores, como por exemplo brinquedos, vai onerar a folha de pagamento em impostos para compensar o desconto que ele está dando no diesel, Marcos. Quer dizer, alguém vai pagar a conta. Mas o que ele não diz é que ele não aceita diminuir o lucro das petroleiras. É aí que está a questão. Ele tem que diminuir o lucro da Petrobras e das petroleiras. A empresa nossa, Petrobras, é uma das maiores empresas, é a quarta maior petroleira do mundo. É um orgulho nosso. Lá vai o nome do nosso Brasil, da nossa bandeira. A cor da nossa bandeira é a segunda, terceira empresa que melhor, mais bem organizada, mais moderna e maior empresa do mundo. Então, nós não podemos desfazer dela. Mas, lamentavelmente, o Temer colocou para governar, para administrar a Petrobras, Pedro Parente, que é um cara a serviço das multinacionais. Só para você ter noção, ele trabalhava de consultor das multinacionais no Brasil. Quer dizer, o cara que trabalha de consultor das multinacionais do Brasil agora vai administrar a Petrobras. E os altos cargos
dos outros cargos da Petrobras são colocados por pessoas vindo de outras empresas multinacionais que estão aqui no Brasil. Então, se você perceber, são multinacionais que estão governando a Petrobras. Por isso que eles não querem baixar o lucro, Marcos. Por isso que eles não querem dar um desconto decente. Eu acho que os caminhoneiros tinham que bater mais firme. Tinha que voltar o preço do combustível que estava antes desse acordo. Antes desse acordo, o gás custava metade do valor que está hoje, a gasolina estava a R$ 2,90, a no máximo R$ 3,15. Esse acordo do Pedro Parente fez o seguinte: o petróleo, o diesel, a gasolina, todo o combustível nacional, ele está à mercê do preço do combustível internacional. Por isso que mexe todos os dias, conforme o preço do barril no nível internacional. Quer dizer, nós não podemos, um governo que tem 51% acionário de uma Petrobras, colocar uma empresa desse tamanho à disposição do comércio internacional, todo esse jogo internacional. Ele tem que defender o Brasil, ele tem que ser brasileiro, é isso que ele não está sendo. Tá? Então, qual a solução hoje? Fora Pedro Parente, esse Temer que passa a ser brasileiro, pare de avacalhar com o povo brasileiro, que ele mexeu já na questão dos remédios, acabando com farmácia popular. Essas farmácias que nós tínhamos aí, que tem toda essa questão dos remédios, diminuiu o envio de dinheiro na questão da saúde, diminuiu o dinheiro na questão da educação. É as universidades públicas e as escolas agrotécnicas com problema sério. É um presidente que não está olhando pelo povo brasileiro, Marcos. Então, isso tem que parar. E para parar, a solução não é matar a democracia, Zeli. A solução é uma intervenção popular. O povo cuidar mais do voto. Parar desse negócio de vender voto, parar desse negócio de trocar voto por qualquer coisa e votar em deputado que seja sério. Porque de 500 deputados que nós temos lá, 350 não vale nem o que come lá, nem o que bebem lá. Quanto mais o que ganha. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Presidente, peço permissão para usar a tribuna. Por favor. Bem, boa noite, mesa diretora, senhor presidente, vereadores, doutor Francisco Formiga, muito obrigada sempre pela sua presença. A todos os vereadores, o nosso muito obrigado, quem nos acompanha pela televisão, pelas mídias sociais também, o nosso muito obrigado. Bom, não poderia também deixar de falar da greve dos motoristas, paralisação dos motoristas, né? Eles não gostam que fala em greve. E eu tive em Aurora, tive em Laurentino, tive na Agronômica e também daí ontem à tarde estava aqui, vi o vereador Zanella também se encontrava lá, né? Eu acho que a gente estava no mesmo momento lá. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande desses profissionais, né? Mas penso também que a gente sabe muito bem que tem donos e transportadoras que também estão em greve, né? Inclusive eu ouvi uma entrevista do dono de uma transportadora que disse que não vão voltar ao trabalho. Eu defendo, essa é a minha opinião, eu defendo que a população tinha que ir para a rua. Eu acho que é o momento de todos nós, sabe? Porque se os caminhoneiros não forem vencedores nessa greve, nós vamos pagar muito caro a população. Agora, o que eles não podem é parar agora, porque agora chegou o momento melhor da mobilização deles, que vai começar a faltar, e os grandes vão para cima do presidente e do Congresso, né? Quem bancou a campanha deles não vão gostar. Aqueles 637 empresários da Fiesp lá em São Paulo não vão gostar de perder dinheiro, não. Aí sim, eles vão para cima do Congresso Nacional, do Senado e para cima daquele presidente lá, né? Então, eu acho que a população, que essa greve não é dos motoristas, essa greve é nossa, é do povo brasileiro que não aguenta mais
sofrer, aumento a toda hora se aumenta impostos, né? E o povo pagando, né? Sem retorno de nada, né? E daí vem a Globo dizer que tinha uma senhora que ela não conseguia ir para a maternidade ganhar o neném, a outra velhinha tinha morrido, não sei o que mais tinha acontecido, porque no Brasil isso não acontece, né? E daí, claro, isso é uma novidade, né? Então, olha só, e o Temer tem a cara de pau, isso que o Marcos disse, que o povo brasileiro, quando que ele se preocupou com o povo brasileiro? Que a única coisa que ele fez, desde a hora que ele entrou lá, foi o quê? Ferrar com o povo brasileiro, fazer reforma para prejudicar a população brasileira, né? Ele tem a cara de pau de dizer ainda que está preocupado com o povo brasileiro. Então era para falar isso, né? Então a gente sabe que vai ser uma crise, mas tem que continuar, nós vamos apoiar, eu estou desde sexta-feira, quinta-feira, e nós temos que apoiar e o povo tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua porque a greve é nossa, não é deles. Né, nós temos que contribuir. Falar em político, teve alguém lá que disse que não queria a presença dos vereadores. Sabe, hora eles dizem que não querem, outra hora eles dizem que querem, e eu fui lá. Sabe, porque eu acho assim, que eles têm que nos respeitar. Porque lá na profissão motorista de caminhão, também tem corrupção, como tem na política. E eu não aceito que me iguale àqueles corruptos. Eu não aceito, e nós não devemos nos aceitar, porque nós não somos igual a eles. Então, eu disse que nós não somos igual a eles, né? Então, eu vou participar, porque aquilo que eu disse, a greve não é deles, a greve é nossa. E tem muita gente legal, tem um pessoal muito legal que precisa do nosso apoio. Quando eu falo assim, mudança, eu fico pensando naquele prefeito de Blumenau, e olha que ele é do PSDB. Mas eu admiro o cara e não conheço pessoalmente. Porque o cara foi lá e teve a coragem de ir lá e colocar a licitação para o transporte coletivo. Acabou a bagunça do transporte coletivo em Blumenau. Isso é fazer mudança, vereador Zanella. Isso é ser diferente. Isso é ser corajoso. Eu dizia outro dia, eu junto com o prefeito Tomé, eu dizia isso. Faz isso, vereador, prefeito. Faz o que aquele cara, um jovem, vai lá e teve a coragem, acabou a bagunça em Blumenau. E a mesma coisa tem que ser feita aqui, porque senão vai continuar aumentando e não vão voltar atrás, esqueça. Né? R$ 4,50 para um trabalhador pagar para ir trabalhar. Isso não existe, é não saber o que é, Marcos. A vida de um trabalhador no chão de fábrica é nunca ter trabalhado no chão de uma fábrica e receber um salário que recebe um trabalhador de fábrica. Outra coisa, a Casan. Né? Mudança, vamos fazer mudança. Já se sabe, já se viu que municipalizar a Casan é melhor para a população, o município ganha mais dinheiro, já visitamos alguns exemplos, né? Realmente sobra dinheiro para outras obras, sobra dinheiro, a água tem mais qualidade, não falta água para ninguém. E por que não se municipaliza a Casan em Rio do Sul, a água em Rio do Sul? Né? Quanto que nós já falamos, vereador Nando? Né? Quanto que a gente já falou sobre isso? Mas nós vamos continuar falando. Por quê? Porque não tem coragem de fazer mudança. São essas mudanças que precisam ser feitas. Essas mudanças que vai melhorar direto, na hora, a vida da população. Porque não tem água em vários bairros do Rio do Sul desde sexta-feira. Vocês imaginam o que é esses trabalhadores chegando das fábricas, com um filho pequeno, não ter água, nem para tomar, que dizia hoje um trabalhador, né? As mulheres que precisam fazer o serviço sem água, você imagina o que é isso? Né? Então, gente, é esse tipo de mudança que a gente precisa fazer. Aí sim nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas, na vida da população, do povo que nós representamos. Mudanças de verdade, mudanças grandes, mas tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E daí, para mim, independente do partido. Né? E queria falar sobre as costureiras, então só parabenizar, dia 25 de maio foi o dia dessas grandes profissionais,
as costureiras, meus parabéns, sou uma costureira e tenho muito orgulho da minha origem. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos nós. Vereador Carizo? Não está. Vereador Irone? Boa noite. Queria cumprimentar o nosso presidente aí, James Rio da Silva, né? Mesa diretora, os vereadores e a vereadora, né? Também as pessoas aqui presentes. Cumprimentar nosso amigo Daniel, do Observatório Social. Da mesma forma, o doutor Formiga aí, sempre matando presença. E o nosso Luciano da Saúde aí. Luciano da Saúde e da ex da Gambala também. Mais conhecido, né, Luciano? Seja sempre bem-vindo aí. Também cumprimentar as pessoas de Rio do Sul, da região e do Alto Vale, que nos acompanham pelas redes sociais, aqui através da TV Câmara, né? Queria dizer aos senhores que o vereador Francisco hoje não se encontra, né? Eu dou meus pesos e os meus sentimentos a toda a família dele, né? Ele perdeu o seu sogro, né? E sempre quando a gente perde uma pessoa da família é chocante. Então, meus sentimentos a toda a família dele. Queria entrar já falando aqui na linha do esporte aqui, dizendo que foi show, foi muito bonito o que aconteceu dentro do Rio do Sul, desses jogos da terceira idade aí, ó. Vi gente lá, vereador James, de 93 anos jogando vôlei lá, parecia uns moleques. 93 anos o cara jogando ali no ginásio municipal. Então foi um grande evento, onde participou 170 e poucos municípios participaram aqui no Rio do Sul. Então foi um show, muita gente participando, muitas famílias, apesar das situações aí que nós estamos passando aí no nosso Brasil, né? Dizer que daí, a gente tem até um relatório aqui, ó. Na bocha masculina ficou campeão Campos Novos, né? Na bocha feminina ficou campeão Timbó. E aqui no bolão 23 masculino no Rio do Sul. Também no bolão 23 feminino no Rio do Sul, campeão também, né? E canastra masculina ficou campeão Camboriú, feminina campeão Santa Terezinha, né? Levou também um primeiro lugar aqui. E na dança coreográfica popular ficou campeão Florianópolis. Dança coreográfica livre, campeão Balneário Camboriú. E dança de salão de 60 a 69 anos, campeão agronômica aqui do nosso Alto Vale, né? E dança de salão, a partir de 70 anos, campeão ficou Palmitos, lá do Oeste Catarinense, né? No dominó masculino ficou campeão Agrolândia, né? E dominó feminino Rio do Sul. O Rio do Sul foi bem nessa Olimpíada da terceira idade. E o truco masculino campeão Guaraciaba, uma cidade que eu nunca tinha visto falar, né? Mas é do interior nosso de Santa Catarina. E no truco feminino campeão Concórdia, né? E no voleibol masculino campeão 13 Tiras. E voleibol feminino campeão Balneário Camboriú. Então todos estão de parabéns, né? Encheu nossa cidade aí de gente, aí imagina. Foi muito boa a participação. Em relação ao campeonato municipal, temos agora os dois finalistas, né? No domingo, 10 horas da manhã, vai jogar o Boa Vista e Avante, né? Vão disputar o terceiro e quarto lugar, e a grande decisão vai ser entre Esperança e o Box Top Rio do Sul ali, né? Da FMD, né? Então vai ser um grande jogo para domingo. O Avante jogou muito, Maico, contra o nosso time. Mas tudo que ele jogou contra o nosso time, ele não jogou nada nesse domingo. Levou 5 gols, podia ter levado mais, levou um baile de bola. Mas contra nós, aquele dia, os homens estavam inspirados, tiraram nós fora, que essa decisão era para nós estar, mas não estamos, mas a gente deseja sucesso para quem está. E novamente eu digo que o meu palpite é que ganhe o Esperança, mas vão ter que jogar muito para ganhar, porque os piá ali não são fracos. Os piá estão jogando muito bem, vereador Zanella. Piazada ali. Quem só faz isso ali, né? Eles não são que nem nós que trabalhamos por aí e pelemos, que nem os outros atletas, né? Queria dizer,
nossos amigos caminhoneiros aí, que eu estou do lado deles e sempre tive do lado dos caminhoneiros, por essa injustiça que esse Brasil está fazendo aí, esses governantes aí, sem capacidade, que nós temos que dar uma resposta para eles. E essa resposta vai ser agora, na próxima eleição. Eu sempre falei aqui nessa tribuna e continuo falando, aquele Congresso Nacional tem que fazer uma varredura lá, não tem que ficar ninguém lá. Tem que limpar tudo aquilo lá. Temos que aquela parte da administração lá não tem que ficar um. E eu acredito que poderá entrar um governo novo, um homem que saiba administrar. Se nós pegar uma equipe de governo que saiba administrar o que se ganha no Brasil, doutor Formiga, dentro de um ano nós temos um país de primeiro mundo. Por quê? Porque tudo você paga. Tudo é 50%, é 40%, né, vereador? É 60%, tudo você paga imposto. E o dinheiro entra e os corruptos lá desviam. E daí agora, como foi bem falado, e vem falar de saúde, eles agora, saúde está péssima no Brasil, a segurança está péssima, estão matando nossos policiais que dão segurança para o povo. O policial dá segurança para a família daquele cidadão que está pagando sua pena lá na cadeia. Quando tem problema, quem é que dá segurança? É a polícia. Está aí, ó. Está um caos, a educação está terrível. E agora, nossos caminhoneiros, mais uma vez, a semana passada eu pedi para a Justiça que não me maltratasse esses homens, porque esses homens estão pedindo direito, eles não são ladrão. Exército eles têm que botar em cima do ladrão lá, dos ladrões lá, daquelas corrupção, em cima deles lá. O Exército tinha que cercar eles lá mesmo, na verdade lá. Porque lá que está a ladrãozada aqui do Brasil. Estão tudo infiltrado lá e o nosso povo também isso aí. E meus amigos caminhoneiros, eu digo para vocês, não entrem nessa pilha de querer esses 60 dias que ele botou ali, ó. 60 dias ali, ó. Porque esse 40 e poucos centavos ele já aumentou agora em pouco tempo. Ele aumentou em cima do lombo de vocês e do nosso povo, que não é só o caminhoneiro que está pagando o pato, todos nós. Todo o povo brasileiro está complicado por causa de um governo corrupto. Um governo que tá focado, e o homem fala com a cara de deboche nas entrevistas que ele dá. Ele não fala com um homem sério, um homem que tenha preocupação com o país. Ele não tem preocupação. Ele fala com aquela cara de deboche, vereador Marcão, tipo gozando da cara de nós brasileiros aí. Mas eles vão se ferrar. E eu sempre disse, eu não estou com o meu celular agora aqui, ó, mas eu sempre mostrei aqui meu celular. O celular é uma arma muito boa, mas para quem sabe usar, certo? Por exemplo, aqui em Rio do Sul, nós mostramos, é feito muita coisa boa, não se vê postagem quase. Agora pintaram um meio fio torto ali, o Brasil inteiro ficou sabendo. O celular botou. Mas hoje, as televisões abrem o olho, porque a rede social tomou conta. Por isso que esse movimento está forte, e por isso que o povo está do lado dos caminhoneiros. E vamos se unir, e não adianta afrouxar agora. Se frouxar, ele vai tocar o pau, vereador Zanella, vai ser na gasolina. A gasolina ele vai tirar isso de nós de novo. Ele vai continuar aumentando a gasolina. Daqui 60 dias vão dar uma tabacada de novo no óleo diesel e vai foder com o nosso povo brasileiro de novo. Nós temos que pegar agora, ver o que temos que fazer. Se o certo é tirar esse homem, se o certo é renunciar, alguma coisa tem que ser feita, mas tem que o Brasil melhorar. E os nossos amigos aí já estão tudo indo atrás de lenha aí para fazer fogo a lenha, para fazer a comida, porque está acabando o gás. E tudo por causa de um incompetente desse. É um incompetente esse governo federal. É incompetente porque não pensa no seu povo. E o nosso país é muito rico, só falta acabar com essa ladrãozada que tem aí. Muito obrigado e uma boa noite. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, comunidade aqui presente, Luciano, secretário de Junta de Saúde. Cumprimentar o Momo aí, líder do movimento do vereador Zanella. E também boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje o que só se fala nas redes sociais, o que se comenta nas ruas, o que se comenta entre nós, entre as pessoas, é referente à greve e paralisação dos caminhoneiros, esse manifesto. Um manifesto que tomou uma proporção enorme, um manifesto que já estamos há 8 dias, esses caminhoneiros estão parados. Uso de exemplo, mais uma vez, meu sogro. Ele parou na sexta-feira passada e ainda está em casa, e não vejo tão cedo ainda, mesmo que esse governo venha mentir e dizer que vão acertar as coisas, não vejo ainda
que convenceu a que essa greve, essa paralisação pudesse parar. Hoje, o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia, afirmou que os aumentos dos tributos podem chegar a 9,5 bilhões. Parte dessa despesa referente ao diesel, né? A redução do diesel. 5,7 bilhões, vereador Zanella, virão das reservas orçamentárias superávit de 25,7 em 2017. Faltam ainda 3,8 bilhões. Eu sugiro aqui a todos os senhores, e quem sabe poderemos estar fazendo uma moção em conjunto, e estar encaminhando à Câmara dos Deputados, ao Senado, que esses 3,8 bilhões, eles façam a parte deles, porque agora todo mundo quer aparecer. Façam a parte deles e cortam das mordomias. Cortam das mordomias 3,8 bilhões, que tem como cortar. Tem como cortar 3,8 bilhões de mordomias. Agora economiza e bota esse 3,8 que falta. Agora não vamos tirar de novo das costas da população, aumentando tributos. Isso é uma vergonha. Nós aqui, nós temos que fazer a nossa parte, cobrar também dos nossos líderes que estão lá, porque agora é momento que eles vão vir aqui pedir voto. E eles usam disso, que isso tem que mudar também. Que nós somos cabos eleitorais deles. Nós não somos cabos eleitorais de ninguém. Nós estamos aqui representando a nossa cidade, nós estamos aqui defendendo a nossa cidade. Nós estamos defendendo o voto que a população nos deu. E temos que cobrar, sim. Infelizmente, nós temos que ter, para ser candidato, nós temos que ter um partido. Mas muitas vezes, e hoje eu coloco todos eles no mesmo lugar, todos os partidos, esses líderes nossos não nos representam. Partido hoje, são todos iguais. E nós temos que trabalhar sempre e colocar as pessoas acima dos partidos. O presidente Michel Temer é do nosso partido, vereadora Zeli, do nosso MDB, mas ele não me representa, e tenho certeza que não representa a senhora, e não representa a nossa bancada. Assim como o senador Aécio Neves não representa o senhor, vereador Zanella. Tenho certeza disso. E vamos adiante. Mas, infelizmente, nós temos que ter um partido. Então, os partidos não vão deixar de existir. Mas nós temos que mudar as pessoas que estão dentro dos partidos. Porque esse é o momento da mudança. Repito o que falei na sessão passada. Não fomos nós que roubamos a Petrobras, vereador Marcão. Não fomos nós que roubamos o Brasil, vereador Maico. Só que nós temos que ter, sim, a responsabilidade de cobrar. A responsabilidade da mudança. Repito o que já falei aqui nessa tribuna inúmeras vezes. A mudança pode começar pela gente. A mudança começa dentro da nossa cidade. E daqui ela vai se expandir. Ela vai para o Alto Vale, ela vai para Santa Catarina, e ela tem que chegar no Brasil. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós tivemos a confiança da população da mudança. E, repito, nós temos que fazer a nossa parte. É inadmissível 27% do valor do diesel é de imposto, 44% de imposto sobre a gasolina. Isso é inadmissível. Não podemos mais aceitar tal situação. Eu reforço aqui o pedido. Eu acho que nós temos que, sim, fazer uma moção, e James, presidente, o senhor que tem uma boa ligação com a UCAV, o senhor está participando junto com o vereador Maico, eu acho que nós deveríamos fazer em coletivo, e os vereadores do Alto Vale do Itajaí. Pois se realmente eles querem demonstrar que estão do lado da população, que querem mudança, eles vão estar com a gente. E se caso nós não estivermos retornos, fica a dica para a população.
Fica a dica para a população. Conforme o vereador Zanella falou aqui, não reelegemos mais essas pessoas que não nos representam. Vamos buscar novas escolhas. Para finalizar, senhor presidente, eu só quero aqui parabenizar as duas equipes do final de semana que disputaram o campeonato municipal, que classificaram para a final. O Esperança, lá do meu bairro, do bairro Fundo Canoas. Foi um grande jogo e também quero parabenizar a equipe do Paulão, do Rio do Sul Box Top, que também ganhou o seu jogo. E convido a todos para estarem no estádio municipal no domingo, às 10 horas da manhã, na disputa de terceiro e quarto entre o Boa Vista e a Avante. E à tarde, às 15 horas, o Esperança versus Box Top. Quero aqui mandar um abraço também a todos os meus amigos lá do time que fizeram um grande jogo ontem. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos nós. Presidente, não tem mais vereadores para usar a tribuna. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão, vedados à partes. Vereador James. Declino. Vereador Maico. Só deixar registrado aqui, vivemos num país rico por natureza. E como comentou hoje, achar uma fórmula de mudança, só se mudar as pessoas. Aí nós vamos ter um novo modelo de política. Obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Marcos Anis. Voltando ao assunto do ônibus circular, só lembrando que no começo do ano, quando teve o dissídio, a vereadora Zeli ainda pode até falar que ela é sindicalista, teve uma briga para poder conseguir 3% para a classe. Então, e agora um aumento de 25%, isso não pode estar acontecendo. E sobre o que o vereador Fernando falou em 10 bilhões de prejuízo, só que eles não falam, né, vereador, sobre o fundo eleitoral. E aqui eu quero citar de 3 partidos só, nem vou citar os partidos, mas 3 partidos, somam 631 milhões de reais. Isso eles não falam. Seria, senhor presidente, uma boa noite. Vereador Marcos Zanella. Queria registrar que eu fico muito feliz quando eu vejo a indignação de todos os senhores com tudo que está acontecendo. Ocorre que a gente não pode deixar a indignação ficar sozinha sem uma reação. Só indignar-se é só indignar. Nós temos que reagir, temos que ser propositivos. Volto a dizer aos senhores, o Nando falou agora em não reelegermos, e eu tenho participado de inúmeros grupos onde eu tento aproveitar esse momento para a gente canalizar essa ideia de que a gente deva exigir dos atuais políticos uma PEC que proíba a reeleição. Porque, muitas vezes, a antítese disso, não, mas o povo tem que ser educado para escolher bem. Nós vamos levar ainda mais 50 anos para educar esse povo. E nós temos que defender uma proposta fática, objetiva e pontual. Eu acho que a gente devia canalizar, vou apresentar a moção essa semana, peço aos senhores que a gente defenda essa moção e passemos a defendê-la publicamente. A gente tem que dar um jeito, tem que propor. A sociedade, que quer nos ver nas manifestações, ela quer que a gente proponha alguma coisa. E nós temos que propor. Por isso que eu digo, a PEC a não reeleição é uma boa bandeira, e nós podemos, nessa casa, dar um exemplo. Nós podemos aprovar o vereador voluntário, podemos aprovar o vice-prefeito sem salário como uma questão de resposta para a sociedade, não fazer o que Blumenau fez, que aprovou antes da eleição para revogar depois, fazer uma coisa definitiva e que mostre que estamos sintonizados com a sociedade. Quero relembrar, eu tenho que concordar com o Mário Sérgio quando fala que Pedro Parente cometeu erros, comete, mas assim, vínculo. O Henrique Meirelles, que foi o presidente, que foi o ministro da Fazenda, grande parte do governo Dilma, governo Lula e tal, ele era presidente do Conselho de Administração da JBS. O vínculo todo mundo tem, a competência se demonstra. Pedro Parente tomou umas decisões aí que envolvem sócio, também não dá para defendê-lo abertamente, mas o problema é que talvez o grande erro dele tenha sido trazer a Petrobras de uma empresa altamente organizada, rentável e rica, mas totalmente utilizada pelo governo, de forma política. O que foi Passadina? O que foi a Abreu e Lima? A Abreu e Lima é a refineria mais cara do mundo, custou 20 bilhões e não está pronta, quando a segunda mais cara é uma indiana que custou 6 bilhões e que produz 5 vezes mais que a Abreu e Lima. Aliás, se tivesse não construído a Abreu e Lima e comprado petróleo, a gente comprava petróleo por 100 e poucos anos.
Mas não, vamos construir Abreu e Lima, que não vai durar 100 e poucos anos. Então, a Petrobras, que agora ele pegou e esqueceu que ele estava pegando uma empresa que sustenta o único modal de transporte do país, erro desde os militares, que não apostaram em ferrovias, deixaram-se construir estrada e tal. Mas ele pegou uma empresa quebrada, sujeita às regras do mercado externo. Mas o mercado externo é esse limbo onde a regra posta e escrita vale. Que o Brasil não é assim, né? O Brasil é esse país alienígena, onde tudo tem uma outra função. Lá fora, contrato assinado e o contrato tem que ser respeitado. Eu não quero dizer que não existe influências, interesse, capital estrangeiro, capital internacional. Claro que existem, eles são movidos assim. Mas o fato é que a gente gestou muito mal uma empresa que devia ser, sim, libertada desse monopólio, porque a gente não tem condições de atuar como uma empresa dessa. Vereadora Zeli, eu concordo com a senhora que a gente tem que ir para as ruas. Eu vou para as ruas porque nós temos que aproveitar esse capital. Mas nós temos que dar o norte. Ir para as ruas, só por ir para as ruas, é baderna, é anarquia. E durante 26 dias o Chile ficou assim, até que veio o Pinochet, que eu sei que a senhora não quer isso. Então a gente tem que canalizar, e nós políticos temos que canalizar isso. Nós temos que dar um sentido para isso tudo. E eu concordo com o Nando e com o Marco. Fundo eleitoral, 2,5 bilhões. Bastava isso. Vamos fazer a próxima eleição sem dinheiro em outubro. 2,5 bilhões. Citou alguns partidos, mas o total é isso. Fundo eleitoral e fundo partidário. Vamos apresentar isso, vamos fazer essa moção. Fizemos 2 coisas na moção. Boa noite a todos. Vereador Mário Sérgio. Só concordar com os vereadores, acho que o debate foi legal. E colocar, né, eu como professor, nessa história toda aí, nós sofremos uma educação, porque era um sonho essa questão do royalties do petróleo da Petrobras para a educação, que lamentavelmente foi de água abaixo. Esse governo que não está nem um pouquinho preocupado com o Brasil e com o povo brasileiro. É só lamentar e torcer para que esse movimento tenha um final feliz. Porque nós já vimos em outros países, porque assim, a gente vivia uma situação razoável, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E nós estamos aí acompanhando alguns países em que entraram em caos e, lamentavelmente, hoje estão correndo, né, como a ação da Síria, para outros países para viver. Então, Deus o livre, né, que a gente vai cair num abismo desse e não está escape. A gente fica assustado com toda essa questão. Mas agora que tem que lutar pela questão da educação, questão do agricultor, que está bastante abandonado, questão da saúde, que está complicada essa questão toda aí. Então, nós temos que lutar aí. Temos que ir para a rua mesmo e batalhar. E o vereador dá uma questão interessante aí. Nós temos que dar um norte, dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Porque tem muita gente ali lutando, mas não tem claro o tema, a linha, a direção. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Gente, eu não quero ser líder de governo, não, tá? Mas quando eu estou falando aqui do transporte coletivo e falo da Casan, a gente não vamos responsabilizar o atual prefeito, né? Porque é uma herança, porque já houve várias oportunidades de terem cancelado esse convênio com a Casan e não se fez porque alguém tinha interesse político, inclusive financeiro. Né? Então, não vamos aqui responsabilizar ele que entrou agora. Mas eu gostaria muito, ele como um jovem, que ele tivesse coragem de fazer 2 coisas, né? Para mudar, e eu tenho certeza, que era a municipalização da Casan e colocar licitação. É só botar tá na gaveta, é só colocar a concessão aí para que a gente possa ter concorrência, né, no transporte coletivo e se utilizar de todo tipo de transporte para a população poder usar, e daí sim nós ia ter um valor digno para as pessoas. E só queria rapidamente falar, quando fala do aumento da passagem, a inflação 1,73 em setembro. O gás subiu 18%, combustível 30%, a energia 7,85%, a água 6% e o transporte coletivo 12%. Agora, como é que se explica uma inflação de 1,73% com esses aumentos todos? Então, é uma enganação, né? A população realmente está cansada de tanta enganação. Vereador Carizo, não está, né? Vereador Irone.
Queria só dizer para o nosso povo brasileiro qual é que é o interesse do nosso presidente da República. Está aqui uma nota que ele escreveu. Ó. Segundo Temer, o governo irá cortar orçamentos sem prejuízo para a Petrobras. Quer dizer, ele está preocupado, doutor Formiga, com a Petrobras. Esse é o presidente da República. Não está preocupado com o nosso povo. E para o meu companheiro Luciano, que está aí, que é da saúde, queria dizer ao amigo que nós temos nossos deputados também aqui do Estado, de todos os partidos. Mas eles não assinaram ainda aquele convênio da UPA lá, não. Nós aqui do Rio do Sul estamos pagando todas as despesas da UPA, nosso presidente e nosso líder de governo. Está lá ainda. Hoje nós tivemos uma reunião aqui sobre aqueles negócios ali, eu fiz essa pergunta para o cara, para o secretário de Finanças. Não, Irônio, eles só vão repassar esses 170 mil a partir do momento que eles assinarem esse convênio lá. Esse convênio lá com eles lá. E mais uma que eu acho que muitos de vocês não sabem, dizem que lá em Brasília tem um tal de cartão corporal, tem que pesquisar isso aí. Corporativo? É isso aí, obrigado, senhor doutor. Cartão cooperativo de direito que os caras têm, que isso é muito dinheiro. Ainda os safados têm até cartão ainda, cooperativo, né? Isso é muito estranho. Então, gente, é de se indignar. E, novamente, para finalizar, se os caminhoneiros e o povo que está junto agora recuarem, daí o homem vai tomar conta do Brasil mesmo. Já está, né? Com a corrupção e tudo. Vai tomar conta porque ele não leva a sério. Ele fala rindo, ele não dá um dedo com um cara preocupado com a nação. Ele fica com uma cara ali meio esquisita ali, cara, que não faz meu tipo. E outra, nós temos mais uma coisa séria com a mudança de governo que nós tiver. Nós temos que fazer uma revisão na Constituição, temos que mudar muita coisa na nossa Constituição brasileira. E uma delas é essa partidada, de 35 tem que voltar bem menos, tem muito partido aí. E daí começa com padre, com comadre, aí, e daí vira tudo essas coisas aí. Ó. Então nós temos que fazer uma revisão na nossa Constituição do Brasil. E dizer para vocês, vereadores aí, que falam em a Casan ser privatizada, dizer para os senhores que é muito difícil ser privatizada. Getúlio fez e deu certo, mas Getúlio é uma cidade lá de, não sei, 15 mil habitantes, 15, 20. Olha, a Rio do Sul atende todas as nossas cidades ao redor da Casan. E outra, existe um contrato também, com essa rede de esgoto aí, ó. Quem é que vai cumprir esse contrato que existe? Não é assim municipalizar. Pode ter certeza que não é. Porque o nosso povo aqui já mal está dando conta de tapar os buracos por aí. Tem buraco aí. E daí como é que vão assumir essa casa, municipalizar, Marcão? Isso não é assim. Tem que cuidar, porque existe um contrato com os governos municipais, com o governo estadual e com o governo federal, da Casan. Então, para rescindir, tem que assumir. É que nem a empresa de ônibus. Quem é que quer a empresa de ônibus para vir aqui para o Rio do Sul? Ninguém quer, porque tem uma dívida imensa com a empresa de ônibus. O cara, para entrar no lugar da empresa, ele vai ter que assumir. Quem é que quer assumir? Se é grande a despesa. Então, são mais uma situação. E agora, como é que se diz? Agora que poderia dar um bom lucro para eles, de passageiro, que está com essa falta de combustível que está aí, ó. Não tem combustível para eles andar. Mas tudo certo, isso faz parte. A decisão que os caminhoneiros tomaram foi de herói. E o povo está junto. E vamos, se for preciso nós ir para a rua, nós vamos para a rua. Porque eu já estive lá, umas 3 vezes no trevo já. Já estive lá, já passei nos outros trevos, olhando. Só que a gente fica só observando e dizer que eu estou do lado do que é certo. Fora esse governo daí. Uma boa noite a todos. Vereador Nando. Só para finalizar, o vereador Zanella lembrou bem, né? Temos 2,5 bilhões de fundo partidário. Então, faltariam somente 1,3. Então, eu acho que uma boa alternativa também. Vamos cortar o fundo partidário e a gente chega nos 9,5 bilhões da despesa que terá com a redução do valor dos combustíveis. Seria isso, uma boa noite a todos. Presidente, terminou o uso da palavra dos vereadores. Obrigado, segundo secretário. Não dá mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de junho de 2018, às 18 horas. Boa noite a todos. Boa noite.